começando agora um novo momento da revista Marco Zero. E nossos primeiros convidados, o Walter Teixeira, que é do Grupo TX, e o Alexandre Sampaio, que é o presidente da Federação Brasileira de Hospedagem e Alimentação. O Alexandre também é o diretor de turismo da CNC. Queria falar com vocês sobre meios de pagamento e saber o que a gente sabe, que a diferença entre faturamento e pagamento com cartão no corporativo é de 70%. Alexandre, por que os hotéis resistem a receber o cartão ou não é essa a história? Eu não acho que existe uma resistência cultural a um processo de administração de cartões voltados para controle de sistemas de faturamento de clientes preferenciais. Eu acho que o processo é que há talvez uma contaminação, eu talvez possa explicar isso melhor, uma contaminação das questões das taxas praticadas por cartões de bandeira, chamados cartões de crédito ou cartões de débito, e que dissenou-se uma cultura de custo operacional, de custo financeiro na intermediação, que acaba contaminando outros segmentos ou outras formas de pagamento. Apesar disso, você vê que as plataformas mobile que estão agora sendo oferecidas, e que logicamente vão se acercar da hotelaria, que poderiam vir a ser uma alternativa também, dado pseudamente a um custo mais reduzido, porque também esse cálculo desse business ainda não está literalmente fechado com as operadoras que têm essas plataformas, também não disseminou-se de maneira geométrica, como era possível de se esperar que o fizesse. Por quê? Talvez porque também não haja um entendimento muito pleno de toda a concepção, de todo o arcabouço e de toda a potencialidade que essas plataformas podem trazer. Ademais, é preciso também você ter escala de número de clientes que utilizam esses processos para poderem fazer com que o fornecedor, no caso o hotel, seja receptivo a essa alternativa que se apresenta. Então, o que eu acho que falta é disseminação de conhecimento ou informação. Eu acho que existe a falta de informação do processo alternativo. E muito da cultura anterior que eu mencionei, de taxas um pouco exacerbadas. Houve processo nos últimos 10 anos de fases de negociação, em que as bandeiras ou os adquirentes reduziram as taxas de concorrência, mas logicamente que depois o mercado se equalizou, voltaram a ser taxas novas. De uma maneira geral, o custo financeiro é um custo pesado a nível do Brasil, principalmente na taxa de inflação, que não está muito baixa, mas ainda é uma taxa de inflação comparada com operações de cartão de crédito bastante significativas. Ademais, se levar em conta, então, deságio na antecipação do recebimento, então os valores explodem literalmente fora. Walter, como é que o Grupo TX pode ajudar nisso? Minha visão é muito semelhante do Alexandre. Eu não acho que tem uma resistência do hoteleiro. Já teve isso no passado. Principalmente na época de inflação muito alta, que os cartões pagam em média em 30 dias o estabelecimento. Então, para o hotel receber em 30 dias no segmento corporativo, passa a ser um custo que tem que ser bem administrado. Mas assim, o hotel aceita cartões tradicionalmente. Eu acho que hoje em dia no Brasil não deve ter nenhum hotel que não aceite cartão. Talvez alguma exceção aqui e ali. Mas ele aceita tanto para cartões pessoas físicas quanto para cartões pessoas jurídicas. Como você falou, jurídico hoje é 2/3 do negócio das viagens no Brasil. Isso, claro, em hotel também se reproduz. Vão ter aqueles hotéis mais dedicados a lazer e outros mais dedicados ao corporativo. Então, assim, não acho que há uma restrição de aceitação, não é esse o ponto. E concordo com ele também quando ele diz que falta fazer a cultura. Na verdade, quem tem que aceitar ter o cartão corporativo é o empresário, é a empresa, porque ele tendo o cartão e preferindo essa forma de pagamento, certamente o hotel vai aceitar. Então, assim, o que veio antes, o ovo ou a galinha, o que vem antes, né? As administradoras de cartão precisam colocar cartões corporativos, e aí tem um detalhe que é muito importante, porque assim, o empresário brasileiro ele tem receio de dar um plástico na mão do seu funcionário. Ele tem receio de mau uso desse plástico e vai ficar uma conta muito maior ainda. E da mesma forma como no setor aéreo, a coisa está acontecendo na hotelaria, ou seja, o mercado de cartões criou os cartões virtuais. Ou seja, o usuário não leva um plástico no bolso, mas a reserva que a agência de viagem faz para o hoteleiro carrega o número de um cartão virtual. E aí que eu acho que vai crescer. O Grupo TX está
enxergando essa oportunidade, esta brecha de mercado para atuar não só com os pagamentos, que é devido aos bancos, né? O banco é que dá o crédito para a empresa, mas no nível da informação. E a informação detalhada para que a empresa possa gerir melhor as suas despesas e também uma informação que a gente tem que passar para o hoteleiro quanto custa você fazer um faturamento para a sua agência de viagem e quanto custa para a agência refaturar isso para o cliente final versus uma opção de cartão. E a gente vai ver que quando a gente começa a explicar essas contas para o empresário, para o hoteleiro, a coisa fica bem administrada. Ele tende até a incentivar o uso de cartão, porque ele sabe quanto custa para ele faturar. Para ele faturar, ele tem que botar um pessoal de back-office, correr riscos de crédito, esperar o tempo de pagamento, que é o float desse dinheiro para receber, e vai acabar custando talvez um pouco mais caro do que a taxa de administração que o cartão cobra. Mas essa briga de mercado, vamos dizer assim, de preço, o mercado vai resolver e já está resolvendo. Então, assim, não acho que vai ter nenhuma restrição. Talvez o maior obstáculo seja convencer o empresário a ter uma solução de meio de pagamento de cartão de crédito corporativo. E a história da taxa que os cartões cobram do estabelecimento, do hotel, estamos falando disso. Isso não existe a possibilidade de uma aproximação, de diminuir isso? É muito difícil? Isso é lei de oferta é lei de oferta e procura. Tá. Isso está resolvido. Eu não acho que é uma taxa excessiva, na minha visão particular, e a gente vê no mundo inteiro isso acontecer. Os cartões precisam de volume, então eles vão se adequar na negociação com os hotéis. Quem tem mais fluxo vai ter uma taxa melhor, quem tem menos fluxo vai ter uma taxa aceitável, espera-se, né? Alexandre, você acha que os cartões de crédito dão o valor devido que os hotéis merecem? Na verdade, não tem essa análise pontual. O processo é muito numérico e escala de volume, porque a colocação está pertinente. Os cartões fazem negociações pontuais, dependendo da questão de marketing comparativo, quando promove algum produto com uma certa especificidade, numa campanha com outro viés, num parceiro XYZ, e logicamente que negociam sim por faixas de mercado. Então, se você tem um volume de faturamento que adequa um processo mais competitivo, o adquirente vai reduzir essa taxa, isso é inexorável. Eu acho que nós estamos assistindo, ninguém inerte em relação a isso, uma revolução de uma proximidade cada vez de maior volume de alternativas de meios de pagamento. Quer dizer, eu acho até que foi discutido recentemente com a medida do Ministério do Planejamento, talvez seja até, se isso não se reverter, né, a questão da compra de passagem aérea direta, talvez seja uma oportunidade ímpar para estruturas como a TX de administração de viagem que caiba um processo desse, porque aquilo ali vai ser tão confuso, tão vai exigir tantas intervenções, tanto controle, que inexoravelmente o funcionário público vai precisar de um cartão de administração para poder, inclusive para o chefe dele, controlar o seu funcionário, porque comprando direto, como eles estão propondo, vai ser uma coisa ensandecida, literalmente falou. Quer dizer, o que é umas vezes uma reclamação, majoritariamente das agências de Brasília, passa a ser uma oportunidade ímpar para um cartão de administração como o TX desenvolve seu business, né? Porque é uma coisa sobre essa ótica. Essa ótica é muito boa. Se bem que eu particularmente acho que não tem que tirar esse intermediário, a agência de viagem, que é um intermediário estabelecido, tem o seu valor e tem o seu preço. Bom, eu acho que o setor público, né, aliás, o setor público no mundo inteiro é o maior comprador de cartão corporativo no mundo inteiro. Então, assim, Estados Unidos, Austrália, França, o governo usa muito cartões corporativos, exatamente por causa do controle. Mas eu acho que não tem que desintermediar através das agências de viagens. Abriria uma super oportunidade, claro, de controle, de apoio a esse setor, mas vamos ver. Mas também você sabe que a economia, por ser muito dinâmica, a conjuntura brasileira é assim, extremamente variável e rapidamente muda. Nós estamos assistindo a situações, né, de empresas estatais brasileiras que estão passando por situações de caixa muito difíceis. Talvez por problemas políticos. Eu falo isso de cadeira porque eu sou fornecedor da Petrobras e a Petrobras está passando por um problema seríssimo
de administração de fluxo de caixa. Atrasos que a gente nunca vivenciou historicamente. Daqui a pouco vai ter fornecedor que vai exigir que a Petrobras pague através de cartão corporativo. Porque para você aguentar um delay de 90 dias, não tem como. Agora, um ponto importante, Lígia, que é assim, eu acho que no Brasil, eu estava aqui questionando o Alexandre, quantos hotéis nós temos no Brasil? A gente não tem esse número, né? Uns falam que tem 20 mil, aí depende do tipo de hotel, se é hostel, se é pousada, se é... Mas, meio assim, de hospedagem. O setor corporativo utiliza mais ou menos, minha análise, mais ou menos uns 8 mil hotéis no Brasil. Então tem aquelas grandes empresas que utilizam hotéis nos interiores, porque tem que distribuir seu produto, assim por diante. Então, a grande massa dos hotéis brasileiros são propriedades individuais. São uma hotelaria que a gente chama de independente. Diferente das cadeias. Se a gente pegar agora Atlântica, Bourbon, esses grandes nomes de hotelaria, eles são uma minoria em termos de quantidade. Então, e eu acho que está havendo um processo de consolidação nesse mercado. Mas o que tem mais por aí é hotel independente. E o hotel independente vai negociar independente. Vai ter, na questão de taxa, não tem, ele é sozinho, vai negociar daquele jeito, né? E as administradoras de cartões, os adquirentes, eles fogem de negociação em grupo. Para eles é muito mais negócio negociar individual mesmo, né? Então, assim, nós estamos naquele movimento de mercado que está havendo um crescimento das redes, mas ainda é muito pequeno o número de redes comparado com os hotéis independentes. E aí, o convencimento para aceitar cartão, todos eles já aceitam, praticamente, a independente também, não tem muito o que discutir, porque ele tem que aceitar para a pessoa jurídica. Ninguém vai dar um crédito para um viajante pessoa física que vai aparecer lá no hotel, surgiu do nada, vou dar um crédito para esse cara? Não, dá o seu cartão. Aliás, no mundo inteiro, a primeira coisa que se pede na portaria, no check-in do hotel, é me dar o seu cartão de crédito. Então é um hábito já bem estabelecido. O movimento é mais para empresas, olhem aqui este meio de pagamento e vamos ver que tipo de informação a gente pode te dar para você gerir melhor as suas despesas. Quem é que faz essa ponte? Quem é que os vai bancos, os bancos. Os bancos é que fazem esse papel. Vão na empresa. São os chamados emissores. Os bancos são emissores de cartões corporativos, né? Então são eles que têm o papel de vender o cartão, fazer a cultura e dar crédito para as empresas. Porque o hotel, quando aceita o cartão, ele sabe que o recebimento dele vai ser de certo. Não tem que dar crédito, né? E essa é uma boa mudança que tem que acontecer, cada um no seu papel. O papel da agência é servir, fazer as reservas, analisar o que os clientes têm de necessidade. Os bancos dão o seu crédito, botam uma forma de pagamento e boa. E o hotel hospeda, que é o grande negócio dele. Eu queria até fazer um comentário final, porque eu acho que tem uma coisa... A gente tem que estar atento muito às mudanças que acontecem, né? Propostas de lei, e eu faço duas colocações aqui pertinentes, não sei se você vai concordar comigo. A questão de por que nós temos tanta dificuldade em ter novos adquirentes no Brasil, né? Novos players. Quando você tem players mundiais de adquirência que são fortíssimos nos Estados Unidos e na Europa e não conseguem espaço no Brasil. Justamente porque no Brasil, você há de concordar comigo, existe uma verticalização do processo da bandeira, porque bandeira é uma coisa, emissora é outra, e adquirente é outra, entendeu? E as pessoas não entendem muito isso. E ali existe uma sistemática fechada que o banco é o ator principal e acaba sendo sócio de algumas adquirentes e que limita muito a atuação de novos players, o que é lamentável, porque se nós tivéssemos... Algumas já estão tentando, mas é uma barreira muito complicada de conseguir. Tem duas novas americanas chegando aí o ano que vem, que vão entrar no mercado. Eu acho que essa é uma tendência. Antigamente a gente tinha VisaNet e tinha Redcar, e tinha Amex. Hoje em dia você tem a Redcar virou Rede, a VisaNet virou Cielo, e estão as duas grandes ainda que dominam 90% do mercado. Tem que vir concorrência nova para baixar o preço. Isso é uma lei de mercado mesmo. Mas então acho que o que eu gostaria também de finalizando e botar como tendência é que o que a gente está vendo e a gente acompanha bastante os eventos internacionais de viagens corporativas, o que está chegando ao Brasil agora é essa nova tendência de cartões virtuais, que não só eles passam por cima, ultrapassam essa barreira de o empresário dar um plástico para o seu funcionário, mas também agregam valor no controle.
no controle da informação da gestão de viagens. Hoje em dia, nós temos tarifas flutuantes, não tem mais aquela onda que, olha, minha tarifa é tal, está pregada aqui atrás do balcão e custa assim na alta e na baixa. Você tem flutuação da tarifa. E aí o empresário fica sem saber, será que eu comprei bem? Será que eu estou, comparado com outras empresas do mercado, será que eu estou num preço adequado? Será que o meu funcionário gastou a diária, gastou a internet ou gastou o frigobar? Todas essas informações, quando não são consolidadas, elas geram mais dúvidas. E aí que é o meu nicho. Eu atuo na consolidação da informação, na qualidade da informação, para que as empresas possam trabalhar melhor essa grande despesa, mas importante, que é a despesa de hotelaria. Porque você trabalha isso, que você conseguiu dizer que no Brasil 8 mil hotéis... Exatamente. Hoje nós trabalhamos com esses cartões virtuais, nós temos cerca de 200 clientes grandes nesse movimento já, e estamos com 4 mil hotéis. A minha expectativa é que a hora que isso atingir o mesmo número de cartões de passagem aérea, que é já muito mais sedimentado, que são de 5 mil empresas utilizando, a gente vai chegar nos 8 mil hotéis. É uma expectativa, né? É o nosso chute bem avalizado, vamos dizer assim, de tamanho de mercado. Muito bem, obrigada para vocês, espero que vocês tenham gostado e agora entendam melhor o que é meio de pagamento.